Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Flamengo, mercado da bola começando a ficar agitado, né? A gente ontem à noite trouxe, tem um vídeo nosso de ontem à noite para você conferir, vou colocar aqui na tela final, né, logo após o nosso vídeo, que tem informações. Ontem teve a entrevista também do Felipe Luiz lá no Charla Podcast. Você que quiser conferir na íntegra lá também, vale a pena, né? O Bruno Cantarelli e o Beto Júnior entrevistaram o Felipe Luiz lá no Charla, então foi muito legal ver o Felipe fazendo o caminho que eu fiz quando eu fui lá com a minha esposa, com a minha cachorrinha. A gente foi lá dar entrevista para eles e teve muita coisa bacana, né? Temos informações aí também de Léo Ortiz, Gilberto, uma série de... Gilberto lateral, tá? Uma série de informações. Vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre o Léo Pereira, né? Ele comentando um pouco sobre o ano de 2023. Ele falou aqui o seguinte: com certeza vai ser um time vencedor, não posso esperar outra coisa. A gente já deu indícios de que vai ser um time muito consistente. Acho que temos tudo para fazer um ano bom, sólido e com certeza disputando títulos e vencendo, tá? Ele que atuou com 53 vezes e marcou 4 gols aí em entrevista ao Globo Esporte. Então o Léo Pereira acredita que 2023 foi ruim, mas que a reta final ali mostrou que o Flamengo terá condições de fazer um ano melhor em 2024 com títulos. Ele fala o seguinte do Tite: é um técnico rodado e renomado, técnico de seleção brasileira, está encaixando muito bem com o nosso dia a dia, é um cara muito inteligente e passa com clareza o que ele quer. Ele abraçou o grupo o abraçou e acho que vai dar certo. Ele deixa tudo muito exemplificado, o que ele quer. Os auxiliares dele também têm muita transparência no que eles querem. Foi muito importante ele chegar antes e ter esse começo de trabalho. Ele mais uma vez falando da importância do Tite ter chegado e o Flamengo já ter apresentado um bom trabalho no final de 2023. Ano que vem, já iniciar com ele é muito importante para o grupo. A gente só tem a ganhar, tá? Ele fala também sobre como foi o ano de 2023, como eu tinha dito para vocês. A gente sabe que são assuntos delicados, né? A questão de briga do Gerson com o Varela, do Pedro, em que o estresse te faz tomar uma atitude sem pensar. Acho que foi o que aconteceu nesses casos de agressão e de falta de respeito, mas ali dentro a gente tenta deixar o clima mais leve, tá? E ganhar, no caso... Cara, é importante, né? Importante vencer e tudo mais. Ele fala que tem que levar na esportiva porque temos mais também a ganhar do que focar somente no que aconteceu de ruim. Mas aí, às vezes, quando tá naquele clima ruim, aquela fase ruim, também isso tudo vai pesando. E aí o Flamengo acaba tendo esses episódios aí em 2023 que foi terrível o que a gente viu, né? Ele fala o seguinte: futebol é isso. Não pode ter um time só de santo. Futebol é competição, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Quando a gente vê que o estresse está passando dos limites, tem que ter uma cobrança mais excessiva no momento, mas a gente tenta lidar com isso da melhor maneira possível. E quem falou também sobre isso, que eu já vou trazer aqui, foi o Felipe Luiz, lá no Charla, né? Ele fala aqui o seguinte: acho que foram 53 jogos durante a temporada, número bem expressivo, em que o atleta tem que ter muito cuidado dentro e fora de campo, porque o calendário brasileiro é muito desgastante. A partir do momento que tem rodízio de treinadores, a gente tem que se adaptar a um novo trabalho. Mais um que reclama também, né, o Léo Pereira reclamando da questão da troca de treinadores. A partir do momento que tem esse rodízio, então a gente tem que se adaptar a um novo trabalho. Esse foi um ponto negativo no ano. Tá? A gente tentou dar o nosso máximo, fico feliz pelos jogos, mas claro que trocaria muitos jogos por títulos. A gente está ali para vencer. Agora é pensar no ano que vem, a gente tem um técnico e muita fé no caso, que esse trabalho vai dar muito certo, tá? Então, ele fala que foi um ano difícil, um ano que tivemos altos e baixos. Acho que a gente não esperava ter um ano sem títulos. A gente está acostumado sempre a estar vencendo, mas acho que fica marcado para mim
pela minha segunda temporada como titular do Flamengo, né? Com certeza foi um ano importante nesse quesito. E ele fala que eu vinha de um ano muito bom em 2022, terminei a temporada toda jogando, logo que começou o ano consegui fazer bons jogos, tive uma sequência muito boa, acredito que esse tenha sido o diferencial, tá? E ele fala, tive muitas conversas com o técnico, chegou o Vitor Pereira e a gente alinhou algumas coisas, eu sou um cara que tento ajudar ao máximo o grupo, em campo ou fora. Para mim, foi muito importante ter a confiança de todos os treinadores que chegaram. Né? Importante, cara, é realmente um dos dois zagueiros, os dois zagueiros do Flamengo titulares, né? O Fabrício e o Léo Pereira, são bons zagueiros. O Flamengo precisa de mais zagueiros? Sim. Precisa reformular? Sim. Mas o Léo e o Fabrício podem continuar tranquilamente. Né? Ele fala que fica feliz porque jogar no Flamengo a gente sabe que é muito complicado, eu tive um início muito difícil, agora estar indo para o segundo ano terminando como titular é muito importante. Ele fala o que faltou em 2023. Ele fala que o futebol é muito detalhe, a gente se preparou e deu o melhor em todos os jogos, às vezes você vacila num detalhezinho e está jogando contra jogadores muito qualificados, a gente pecou nesses detalhes e as outras equipes foram felizes e conseguiram nos vencer. E aí o detalhe também, ele fala que às vezes joga a favor, né, no ano de 2022, a Libertadores foi 1-0, a gente sofreu contra o Atlético, com 1 a menos, a equipe dele chegou no final do jogo num momento bem tenso. E jogo é detalhe, né? É um quebra-cabeça, um jogo de xadrez, onde quem errar, o outro tem que estar preparado para matar o jogo. Contra o Corinthians também, a gente jogando em casa, 1-0, a torcida fazendo um fervo no Maracanã, a gente tomou um empate. Graças a Deus, vencemos nos pênaltis, mas futebol é isso, muito detalhe. Realmente o Flamengo venceu no detalhe os dois jogos, as duas finais que teve em 2022, mas foi campeão. Já em 2023 não foi campeão, em 2022 foi campeão de duas competições importantes, né? Pra gente já matar esse assunto com relação a Flamengo e bastidores aí também de agressão do Pedro, o Felipe Luiz lá no Charla falou o seguinte: eu estava a 2 metros, ninguém acreditou, ninguém podia acreditar que estava acontecendo aquilo. O Pedro não fez nada pra ele, não falou nada pra ele, só não quis aquecer, mais nada. Nem o Pedro acreditou, tanto que ele não revidou, e não revidaria, porque tem um coração muito bom. Ninguém fez nada. O Felipe abrindo o jogo aí sobre os detalhes aí da agressão e tudo mais, a partir daquele momento ficou insustentável, porque o Pablo era o cara mais importante da comissão de Sampaoli. O time não andava, o ambiente não era bom. É como o Davi Luiz fala, essa é a diferença da bola bater na trave e entrar ou bater na trave e sair. Tá? O ambiente era pesado, sentia uma energia negativa. Então o Felipe Luiz confirmando que a permanência do Sampaoli foi um grave erro da diretoria do Flamengo, um grave erro do Marcos Braz, um grave erro do presidente Rodolfo Landim, porque eles insistem no Sampaoli, que era desejo do Landim, né? Botar a culpa também no Landim. Eles insistem no Sampaoli e aí com isso eles deixam o filho do Pablo Fernandes, que bateu no Pedro, lá cuidando do grupo. Isso aí foi o diferencial que destruiu a temporada do Flamengo. O Flamengo vinha numa volta por cima e isso destruiu. Era para resolver rápido, mandar o Sampaoli embora e ter contratado alguém. Já contratava o Tite ali, o Tite não ia aceitar, então você tentava um outro treinador, mas você não podia ficar do jeito que estava, tá? Ou deixava com o interino lá, o cara ia dar... Agora o Mário Jorge, o nome não vinha, deixava com o Mário Jorge até o Tite assumir na reta final. Com certeza, com o Mário Jorge, eu acredito até que teria sido campeão da Copa do Brasil, né? Sem desrespeitar aí o Dorival, mas o São Paulo teve um ano muito ruim, né? O Felipe Luiz também falou sobre o estranhamento dele com o Domi, tá? O clube não estava preparado para a troca, o clube estava feito para Jorge Jesus, o jeito dele. De repente você tem que mudar tudo e fazer algo novo. Eu não acho que erraram nas trocas, era insustentável, os caras não aguentavam mais. Como iriam manter um treinador que ninguém aguentava mais? Né? O Domenech poderia ser o Guardiola. Depois do Jorge Jesus era muito difícil que ele tivesse dado certo. Eu e todo mundo comparávamos tudo. Era tudo aos trancos e barrancos. Trocaram porque a torcida não queria mais. Veio o Rogério, ganhamos o Brasileiro, Supercopa, Estadual, lesões, time perdendo, não dá mais.
Trocaram. Renato veio bem demais, recuperou os jogadores, perdeu a final, não vale nada. Trocou de novo. Veio o Paulo Souza, foi muito difícil. Veio com uma ideia pré-concebida, uma coisa determinada na cabeça dele e não deixou o campo falar. Não deixou os jogadores participarem, ou seja, já detonou o Paulo Souza, detonou o Domi e elogiou o Ceni e principalmente o Renato Gaúcho, tá, gente? Eu falo pra vocês que o Renato fez um bom trabalho e muita gente não acredita, né? Aconteceu que perdeu a final, mas o Renato fez um bom trabalho. E aí, o time não estava bem, as pessoas não sabem o que é o Flamengo. É um clube muito difícil, o Dorival já sabe. O Dorival, você já sabe, arrumou o time. No final, o time caiu um pouco, mas é difícil, tá? E aí ele fala também do Vitor Pereira. Um mês depois de treino, vem a Supercopa, perde, né? Se tivesse ganho o Mundial de Clubes seria diferente. Quando você começa a perder muito, seu trabalho perde a credibilidade, você mesmo para de confiar no grupo, vê fantasmas, torcida não aguentava mais o Vitor Pereira, até acho que ele, em outro contexto, teria dado certo, tá? Mas com a pressão toda ele diz que não. Ele falou que o Paulo Souza estava super difícil, todo mundo puto com ele, olha só, hein? Eu lembro do Diego chegar no meu quarto e falar, filho, está todo mundo puto com ele, mas vamos lutar até o final, porque é o que diz o nosso caráter. Nós temos que lutar por esse cara até o final, não cabe a nós chegar na diretoria e falar dele. Nós vamos lutar por ele até o último segundo. Não deu certo, mas o Paulo Souza não dava mais. Naquele momento que ele foi mandado embora, era preocupante a nossa situação perto da zona de rebaixamento. Talvez, se tivesse trazido várias contratações para ele, o Sampaoli, o conteúdo dele era espetacular. A gestão do grupo dele não foi boa. Então ele falando tudo aí sobre cada um dos treinadores e principalmente o Paulo Souza, né, cara? Que eles se mantiveram lutando, mas que o Diego chegou para ele e falou assim, cara, não dá mais, hein? Né? Mas conosco, não tenho nada a falar dele, né? Do caso do Vitor Pereira, com relação também aos jogadores, as coisas que falavam dele, né? Então, cara, muito sincero o Felipe Luiz. Abriu o jogo lá no Charla Podcast, falou sobre tudo dos treinadores do Flamengo, desmistificou tudo, né? E aí detonou aí o Paulo Souza, né? Detonou também o Domi. E a gente tem aqui também um outro trecho que eu acho interessante da gente falar aqui, cara, para não deixar muita coisa passar. Você pode acompanhar na íntegra lá, mas pra gente começar a falar aqui de mercado da bola, ele falou do Jorge Jesus também, né? Jorge Jesus é o melhor treinador da história do Flamengo. Ele treinou muito bem aquele time, transformou o Gabigol, converteu o Bruno Henrique em atacante, modificou o Arão, vale lembrar do episódio do Cisne, né? E do Patinho Feio e do Tamal Arão. O time era muito bom, mas ele teve o mérito de compreender as características individuais daquele grupo. Taticamente, é o melhor treinador que eu já tive na minha carreira. Olha só o que o Felipe Luiz fala do Jorge Jesus, que loucura, né? O melhor técnico aí que teve na carreira taticamente. E sobre o Gabigol, né, o Felipe Luiz falou o seguinte, olha só. Ele fala verdades, eu falo as minhas, né? Ah, tá aqui, não, ele começa aqui, ó. Nossa relação é muito verdadeira. Ele já tinha falado isso na coletiva. Ele não consegue ser falso com uma pessoa, ele é um cara de poucos amigos, porque ele é direto. Não vai mentir que gosta de você e nas costas falar mal. Eu até gosto desse tipo de atitude, né? Até gosto, acho importante. Só que eu entendo isso dele perfeitamente. Ele fala as coisas na cara, às vezes te faz pensar, mas às vezes não. E muitas vezes no treino a gente teve embates. Primeiro porque somos muito competitivos, aí tinha sempre alguma palavra no treino, xingamento e tudo mais. Ele fala as verdades, eu falo as minhas, começa a se atacar, treinador separa, deixa esfriar, passa umas semanas e eu tenho que falar com ele, porque ele não pede desculpa nunca. Ele falando do Gabigol, tá? Então eu chego pra ele e ele fala, pra mim passou, nem tem que pedir desculpa. Mas 4 anos com ele foi maravilhoso, mesmo com esses episódios ele fala que foi maravilhoso. Claro, tem altos e baixos, esse ano foi muito difícil e nós nos apoiamos um no outro e também no Rodrigo Caio, que está muito próximo deles aí. Ele ainda comentou o episódio do gol contra o Atlético, o gol contra que ele fez, né, no jogo do Atlético, que o Atlético ganhou de 1-0 no Brasileiro de 2020, que a gente foi campeão, inclusive, né? Foi no aniversário dele esse gol contra. Ele fala, nos zoamos muito,
o limite da brincadeira extravasa tanto que no meu único gol contra no Flamengo eu estava bem. O Diego Alves na hora pegou no meu pé, meu aniversário, e ele: que golaço, filho! O time perdeu de 1-0, chegamos no vestiário, o time não jogou, e o time jogou bem, né? Não merecemos perder esse jogo. O Gabi vira pra mim e fala: caramba, que golaço, que aniversário, 1-0, gol contra seu, é motivo de festa, vamos comemorar. Cara, esse é o grupo aí vencedor que ganhou tantos títulos, né? Isso aí se perdeu um pouco nesse ano de 2023. O Felipe Luiz também fez uma comparação lá no Charla Podcast do Gabigol com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, se o time não estiver bem, vai te entregar 40 gols em um ano. O Messi vai driblar. O Gabi precisa do time. E o time não foi bem, não criou tantas chances para ajudá-lo. O que o Gabi e todos precisam é de uma boa pré-temporada para eles. Por isso, vai dar o lastro para a temporada inteira, tá? O time vai começar a se reencontrar e ele vai ter chances de gols. Com chances, o próprio nome dele já diz, né? Ele falando do Gabigol aí, dizendo que vai voltar a jogar bola, vai voltar a ter chance de jogar em alto nível. Pra gente trazer o mercado da bola, eu quero falar aqui que o John Textor, no documento que ele entregou ao STJD antes do final do Campeonato Brasileiro, não tem chororô, tipo, tá tentando beneficiar alguém. Antes do final do Campeonato Brasileiro, ele entregou um documento onde ele pede que, por questões de corrupção e de arbitragem encomendada, e toda essa história que está acontecendo aí de CBF, cara, tudo que está acontecendo aí no futebol brasileiro, ele pede que não tenha rebaixamento no ano de 2023 e que os rebaixados fiquem e os que subiram do brasileiro da Série B joguem também no ano que vem, e seriam 24 clubes no Brasileirão. Uma virada de mesa aí, vamos colocar entre aspas aí, do bem, né? O Santos não desceria, né? E as outras equipes também não. E aí os 4 de baixo viriam e teriam 24 clubes no ano que vem. O calendário ficaria intolerável, insuportável. Eu não vejo a menor chance disso acontecer, né? E o STJD recebeu então esse pedido aí do John Textor, que segue, né, com informação do André Rizek, segue brigando muito, né, para incomodar aí a CBF, o STJD, e exigir uma arbitragem melhor. Volto a dizer, mais uma vez, informação aí do André Rizek sobre o John Textor, tá? E a gente tem aí mais jogadores aí no radar do Flamengo. Segundo o jornal O Globo, o lateral direito Gilberto do Bahia, já que o Flamengo vai se desfazer de laterais também, né? E o Mateuzinho deve sair, pode negociar o Wesley. O lateral Gilberto do Bahia, o direito, voltou ao radar do Flamengo, tá? Quando estava no Benfica de Portugal, o atleta chegou a receber sondagens do Flamengo, mas as negociações não caminharam positivamente. O departamento de futebol pretende se reforçar na lateral direita, né? Então, a gente já falou das saídas aí. E o presidente Rodolfo Landim terá uma reunião aí com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e com o diretor executivo Bruno Spindel, além de Tite e sua comissão técnica. Terá reuniões, né? Desde ontem até a próxima semana. Começaram ontem as reuniões, na verdade, para passar para vocês, para definir justamente a questão dessas contratações, tá? Então, ele tem 21 partidas aí pelo Bahia no Brasileirão, né? Marcou um gol e concedeu uma assistência. Não foi muito bem, tá? Tem contrato até junho de 2026 e não foi muito bem aí o Gilberto no Bahia. Vale a gente ressaltar que o histórico recente não é bom, tá? E aí, o que você acha? Vale a pena trazer o Gilberto, lateral? E outro jogador que volta a figurar aí os bastidores, né, do mercado da bola do Flamengo é o volante Wendel, né? Segundo o Júlio Miguel Neto, a gente já tinha trazido no Olho no Lance que o Wendel voltaria à pauta. Na última semana, a gente trouxe que o jogador voltaria a ser procurado pelo mais querido. O volante é aguardado por familiares aí para as festas de fim de ano, né, no Rio de Janeiro, mais precisamente em Duque de Caxias, né? E ele deve aproveitar para se reunir com o staff e com a diretoria do clube, para alinhar o que já tinha sido tratado no meio do ano e acabou não acontecendo, né? Somente aí isso não adianta. A missão
mais difícil será convencer aí o Zenit, né? A viagem aí para a Rússia, segundo o Júlio, não está descartada, né? E aí o jogador é a primeira opção para reforçar a posição de volante aí. Desejo do Tite, desejo da diretoria do departamento de futebol, tá? Então o Wendel, que é um baita de um jogador também, é um coringa, né? Que faz muitas funções ali, chega bem no ataque, é um box-to-box, né? Eu, sinceramente, sempre fui muito a favor da vinda do Wendel, né? Um baita de um volante, um baita de um jogador, mais um que o Flamengo aí vai tentar novamente. Já tentou contratar no Zenit e aí vai tentar a contratação novamente, tá? Passar para vocês aqui que o Léo Ortiz, agora informação aí do Globo Esporte, confirmando tudo que a gente vinha falando, né, que os dirigentes do Flamengo tiveram reunião, até agradecer que o Globo Esporte deu crédito pra gente aí nessa informação do Léo Ortiz. Tiveram, segundo o Caê e o Fred Gomes, reunião com os representantes do zagueiro Léo Ortiz nesta última semana. Aproveitando aí o jogo do Flamengo em São Paulo, eles tiveram essa reunião. E olha só, então a gente tem aqui a informação que olha só, inicialmente tal, que trouxe... o Flamengo espera agora um posicionamento do Red Bull Bragantino sobre valores, tá? O Júlio falou também uma outra informação importante, que o valor a ser pago pelo jogador é de cerca de 6,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais. O negócio não é considerado fácil, tá, gente? É um negócio considerado difícil, é um jogador aí que o Pedro Caixinha, o próprio Bragantino, tem muito apreço, um jogador que eles não vão liberar fácil, mas, né, eles tinham prometido ao Léo Ortiz que na próxima janela eles iriam facilitar a sua negociação, ele queria sair, tá? A gente tem informações agora, informação nossa, com relação à fonte ligada à família do jogador, que ele quer vir para o Rio de Janeiro, que ele quer jogar no Flamengo e que ele já está, inclusive, vendo moradia aqui no Rio de Janeiro. Então, é bem provável que o negócio aconteça, né? É bem provável que se confirme a contratação do Léo Ortiz como zagueiro do Flamengo. É isso, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço Rubro-Negro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, valeu!